Olá, professor, tudo bem? Hoje nós vamos falar de como dar aula nas melhores academias, como ser um melhor profissional, como atrair mais os nossos alunos. São dicas de suma importância. Então, espero que vocês fiquem atentos até o final do vídeo, porque isso aí são coisas que realmente vai fazer diferença na sua vida profissional e até mesmo na sua vida pessoal. Então, vamos estar falando aqui hoje sobre competências técnicas e competências pessoais. Estima-se no mercado de trabalho que 80% das competências de um bom profissional são competências pessoais, 20% são competências técnicas. Então eu separei aqui 10 competências para que você realmente possa entender exatamente o que você pode fazer e até mesmo fazer uma autoanálise do como está o seu dia a dia. Então vamos lá. Número 1, flexibilidade. Ser flexível dentro da sua sala de aula. Muitas vezes acontece do professor ele ter alguma certa dificuldade em ajudar o seu aluno, porque assim, ele não quer fazer isso, ele não gosta de fazer aquilo, e você realmente passa esse partido, passa a mão na cabeça, que é diferente da geração old school, né? Então você tem que ser mais flexível, você tem que realmente fazer com que ele entenda que não tem problema, ele vai conseguir o objetivo dele, tendo uma certa regalia, vamos colocar dessa forma, entendeu? Mas a flexibilidade é de suma importância para o professor, aquele cara rígido, aquele cara turrão, que vai chegar e não vai permitir que nada aconteça. Um exemplo claro de flexibilidade é a pessoa que chega atrasado, por exemplo. O aluno chegou atrasado hoje, você abraça ele, você pergunta como é que você está, tudo bem? E você mostra a preocupação, como é que ele está, porque assim, deve existir uma flexibilidade na entrada da sala de aula. Ah, mas aí isso atrapalha o funcionamento todo do processo. Foi assim, ok, mas saiba entender o lado do professor também, que é o número 2, ao lado do aluno, né? Que é o número 2, a empatia. Empatia é você realmente se colocar no lugar da outra pessoa. Quantas vezes a pessoa teve que atravessar um trânsito tremendo, ou dificuldade no trabalho, dificuldade em casa, e conseguiu chegar mesmo que atrasado. Então você tem que se colocar no lugar dessa pessoa. Empatia é você realmente colocar o sapato que ela coloca e ver aonde que o calo aperta. Se, por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade em dar um chute alto, você consegue com facilidade, você tem que se colocar no lugar dela, que ela nunca treinou, ou ela tem realmente essa dificuldade por uma questão até mesmo do dia a dia dela. Ela não tem o hábito de estar fazendo aquele tipo de movimento. Enfim, empatia é um dos fatores também muito importante. É a segunda competência que a gente vem falando. Bom humor. Bom humor é outra competência pessoal que é muito importante também. Você não pode ser um profissional, um professor rígido, sério, invocado, aquela cara fechada, de braço cruzado o tempo todo. O bom humor facilita a sua aula, dá alegria à sua aula, é contagiante. As pessoas, elas tendem a ficar numa sala de aula onde o professor é bem-humorado, não é palhaço. Não é ser palhaço, né? Aquele brincalhão o tempo todo, mesmo porque a arte marcial ela requer uma disciplina, né? Mas o bom humor vai fazer também com que aquela aula seja descontraída. Isso aí vai gerar um clima mais favorável, né? E atrativo para os nossos alunos. Número 4, paciência. É muito importante você ter paciência. Toda modalidade que você faz, você tem que ter paciência. Imagina aquele aluno que realmente tem déficit de atenção ou dificuldade em alguma movimentação, alguma parte motora dele, e você não tiver paciência. Você vai querer realmente tirá-lo da sala de aula. Então, o momento paciência é um momento que você pode fazer realmente a diferença. Fazer com que esse aluno ele entenda que você estaria ao seu pleno dispor, né? Então, isso aí vai dar mais tranquilidade ao seu aluno. Quando você é uma pessoa paciente, você realmente transmite uma confiança maior. E os seus alunos, eles não vão ficar assim, isso aí não serve para mim, ou o professor se irrita quando eu erro. Você não pode transmitir essa forma de competência pessoal falha. Você realmente precisa exercer cada vez mais sua paciência, mostrar o que você está ali para favorecer o seu aluno, para estar do lado dele, né? Ter esse carisma, ter esse carinho e fazer com que ele entenda e tenha toda a calma possível para ele chegar ao seu objetivo de forma mais natural e sem estresse nenhum. Outra competência pessoal é a criatividade.
Mesmo que você tenha uma metodologia, um planejamento, um passo a passo, você precisa ser criativo. Digamos que a movimentação ou os golpes que você vai utilizar naquele dia, você vai precisar usar os mesmos no dia seguinte, de acordo com o planejamento que você fizer. Você precisa ser criativo o bastante para fazer com que aquele jogo não seja realmente uma coisa monótona, uma coisa assim mesmice. A criatividade, ela te ajuda a alcançar fatores primordiais, conforme a sua dinâmica de aula, a sua didática. A criatividade, ela te faz assim, fazer as mesmas coisas de forma diferente. Um exemplo, uma aula só de jab direto, vou dar jab direto na manopla, vou dar jab direto no saco de pancada, vou dar jab direto na mão, soco com soco. Então eu vou começar a criar, o jab direto que eu vou tacar é tipo tacando uma bolinha, pega uma bolinha, joga na parede, joga outra, pega outra. E aí você começa a criar, fazer com que a sua criatividade transpareça e os seus alunos vão realmente perceber, caraca, ele é muito criativo. Isso é mais uma competência pessoal que vai te levar ao carisma do seu aluno. Comunicação. Ter uma boa comunicação é muito importante na sua sala de aula. Primeiro, você tem que sempre estar de frente para os seus alunos. Você não pode virar de costas, porque a comunicação ou ela é verbal ou ela é não verbal. Às vezes, só um olhar para o seu aluno de desprezo atrapalha tudo. Faz com que o aluno saia da sua turma, atrapalha um sonho, atrapalha uma transformação, porque o aluno, quando ele é repreendido através só de um olhar, ou repreendido até por palavras, ele realmente é desmotivado automaticamente. Então, o que você precisa nesse momento? Você precisa fazer com que a sua comunicação seja muito clara, a sua comunicação seja tranquila, seja uma comunicação suave, né? E você também e seja assim, ideal. Ou seja, quando eu me comunico com uma senhora de 60 anos que treina Muay Thai comigo, a minha comunicação é mais plena, mais tranquila, falo com serenidade. Agora, essa minha comunicação serena que eu faço com aquela senhora não pode ser a mesma que eu faço com um rapaz de 20 anos, que está com a adrenalina no pico, que quer crescer, que quer fortalecer, que quer bater mais rápido, quer bater mais forte. Então, e vice-versa, eu não posso chegar para uma senhora, vai, começa a gritar com ela, ela vai ficar apavorada. Então aqui ela não vai conseguir absorver a informação. Então como você se comunica com seus alunos? É de uma maneira global? Você fala com todo mundo da mesma forma? Está errado? Precisamos realmente entender a personalidade de cada aluno, entender se a pessoa ela é muito auditiva, se a pessoa ela é sinestésica, se a pessoa é visual. Essa forma de comunicação, verbal ou não verbal, é preciso ser desenvolvida cada vez mais na nossa vida. E você começa a fazer isso com seus alunos, para a comunicação ser plena, ser tranquila, e certamente o resultado vai ser um resultado diferenciado. Isso vai buscar realmente um resultado bacana. Então busque ter uma boa comunicação, que na verdade é outra competência pessoal que a gente está falando aqui dentro do nosso trabalho. Pontualidade. Imagina você tendo uma turma boa, uma turma cheia, os alunos ali motivados a treinarem e você chegar sempre atrasado. Olha que coisa inconveniente, olha que coisa chata. Na verdade, o aluno ele chega normalmente de 5 a 10 minutinhos antes do treino. Por quê? Porque ele está ali apaixonado pela modalidade, ele está querendo realmente evoluir, ele quer algo melhor. Então a tendência do aluno é já estar criando uma expectativa como vai ser a aula hoje. E está ali até mesmo chegar um pouco antes para ter uma resenha, uma socialização com o grupo, com a turma. E aí ele já chega 10 minutos antes, e aí o professor, por sua vez, erradamente, chega 10 minutos atrasado. Ele já tem 20 minutos ociosidade. Isso é muito ruim, isso leva o seu aluno a sair. E esse aluno que te ama, que te idolatra, que gosta muito de você, que te respeita ao máximo, é o mesmo que vai chegar na recepção e vai falar assim, eu quero trancar, eu quero cancelar, eu quero trocar de turma. Porque o professor chega muito atrasado. Ele tem esse tipo de problema, ele é um amor de pessoa, olha, não tenho nada para falar com ele, mas a pontualidade dele é muito falha. Isso realmente me atrapalha até meu desenvolvimento, porque infelizmente eu perco muito tempo. Então eu só tenho 50 minutos de treino para acontecer, ele já chega atrasado, e, enfim, olha que constrangedor. Então é uma situação que você precisa realmente avaliar, é muito importante para você ter pontualidade. Então a pontualidade é mais um fator primordial, é mais uma competência pessoal que vai te fazer realmente chegar no ponto B.
Então, esse fator de ser pontual ou não vai fazer diferença no resultado. Então, pontualidade é mais uma das competências pessoais do qual um bom profissional deve exercer. Didática de aula é mais uma boa competência, já é se tratando de uma competência técnica. A competência técnica que a gente fala de uma didática de aula é você saber realmente planejar uma boa aula, ter exatamente a criatividade, mas saber exatamente os fundamentos. Todo professor ele precisa ter boa didática, né? Mas nem sempre isso acontece. Um exemplo claro que acontece é o seguinte, temos um atleta que ele para de competir e vai dar aula, né? Então, ele é um bom profissional, ele é um bom atleta, mas ele não tem a didática boa, ele não sabe passar o conhecimento que ele tem dentro das atividades dele. Eu tinha um professor, meu primeiro professor que me formou, André Robert, ele é excelente profissional tecnicamente. Ele lutava assim, ele foi mais de 6 vezes campeão mundial. Então, é um dos ícones do kickbox no Brasil, né? Então, é um nome muito respeitado. Eu fui um dos primeiros faixas pretas que ele formou e o André Robert, ele dava uma aula muito técnica, muito didática. Só que o foco, pelo menos na minha época, que eu posso falar, ele dava uma aula para atletas, ele dava uma aula para formadores de faixa preta. Então, ele já formou inúmeros faixas pretas e ele tinha uma didática muito boa. Então, era coisa rara. Ele era um excelente atleta e um excelente professor. Então, ele unia as duas coisas e realmente se adaptava a isso, né? Então, tem professores que são muito bons didaticamente, porém não sabem lutar ou não seguir o caminho da competição, e também não tem problema nenhum quanto a isso, né? Então, e tem algumas especialidades, né? Você é um atleta em determinada competição, mas não sabe dar aula, não sabe passar o que você verdadeiramente faz em cima dos rings ou no tatame. Então acontece muito disso. Então, ter uma boa didática é um fator primordial. É ser o faixa preta, é ser o grau preto. Isso aí verdadeiramente vai mostrar o seu potencial. São competências técnicas, ok? Então, é indispensável o professor ter boas competências técnicas. Outra competência pessoal muito importante é a administração de conflitos. Como você trabalha com processos de intrigas ou confusões ou debates, ou até mesmo quando a pessoa vem a te criticar diante de uma sala de aula. É muito importante você ter um autocontrole, ter uma paciência, você ter assim, controle emocional para ir de contra as opiniões contrárias, né? Então tem pessoas que falam assim, eu não gostei da sua aula por isso, eu não gostei de você por isso, eu não gostei do seu comportamento, e está tudo bem. Talvez possamos vir a errar em algum momento da nossa vida, em determinadas situações, interna ou externa, fatores que provavelmente venham a tirar um pouco do nosso equilíbrio emocional, mas como a gente vai se tratar, como é que a gente vai lidar diante dessa circunstância? Então precisamos ter um controle emocional, uma administração de conflitos muito forte, tanto interna quanto externa. Como se um aluno estivesse brigando com o outro, discutindo com o outro, como você vai reverter aquele quadro, como é que você vai administrar essa guerra que existe internamente dentro da sua aula. Então, o fator primordial nisso tudo é você ter uma boa liderança, né? Fazer com que as coisas sejam harmoniosas, que os seus próprios alunos estejam num ambiente tranquilo, não num ambiente hostil. Um ambiente tranquilo, um ambiente calmo, um ambiente favorável ao crescimento, ao desenvolvimento e principalmente à busca de um objetivo. Se a busca de um objetivo causa a transformação do ser humano, e essa transformação que é muito mais palpada dentro de uma organização, de um planejamento, o que está faltando hoje para que você possa planejar uma segurança maior para o seu aluno? O que está faltando hoje para que você possa administrar esses conflitos? Então, a administração de conflitos é muito importante dentro de uma sala de aula. Você precisa realmente ter foco naquilo que você está fazendo e realmente acompanhar a sua turma. Por isso eu falo, não vire as costas da sua turma, não saia, não se ausente da sua turma, porque a qualquer momento um pavio, um fio desencapado pode bater no outro e realmente pode causar um constrangimento, algo que vai ser desfavorável dentro da sua sala de aula. Então, quando você observar qualquer atitude que possa vir a possivelmente causar um desconforto entre qualquer parte, seja de A, ou de B ou de C, ou fulano não gosta de ciclano, busque harmonizar, busque chamar um com o outro, busque
fazer duplas e mostrar o quanto ele é importante para o outro. Então isso aí é muito importante, essa administração, fazer com que as pessoas se envolvam dentro da arte marcial e dentro de um respeito, dentro de uma pacificação, é de suma importância. Então não pode existir, aquele cara é ruim, aquele cara é não sei o quê, aquele cara se acha melhor. Não, não, não. Isso eu estou falando entre professores, de alunos e professores de professores. Não crie rincha com profissionais dentro da sua própria área. Não é que o cara que dá aula de manhã é ruim, o cara que dá aula à tarde é ruim, eu sou melhor do que ele, eu não conheço aquele cara do nada, quem formou esse cara é picareta. Não entre nesse jogo, isso é muito ruim. Isso é ruim para você e para a instituição, para a organização, para a academia. Então quando alguém, tem sempre os alunos, enviados de Satanás, que chega para você e fala assim, não gosto da aula daquele cara, que é a mesma modalidade que você dá, mas é no outro horário. E aí você vai e entra no jogo do aluno, que acontece muito disso. E aí você fala assim, realmente, aquele cara lá é meia boca e tal, sou mais eu. E aí você começa a se vangloriar e descartar o cara. Cara, uma situação como essa, o que eu aconselho é, quando o aluno vem criticar algum profissional que trabalha com você, a sua academia, ou qualquer situação comparada com essa, até mesmo entre alunos, corte pela raiz. Primeira coisa que vai acontecer, ele não vai mais falar mal de ninguém para você. Então isso é um fator primordial. Fulano lá não presta. Eu falei assim, não, por quê? Não, porque a aula dele é ruim. Sério? Eu acho que a aula dele é boa. Tão boa quanto a minha, por incrível que pareça. Não tem nada a ver. Sei, eu acho. Mas esse cara é formado por quem? Cara, não sei, eu acho que ele é formado por fulano. E daí? O que tem a ver com a sua aula, com o seu melhor? Você está preocupado com ele? Você tem que se preocupar com você mesmo, aquilo que eu falo sempre. Busque o crescimento intelectual seu. Busque ser melhor a cada dia. Não se preocupe com as outras pessoas. Isso vai te retardar. Retarda o teu crescimento, olhar para a vida dos outros. Ok? Então é importante a gente frisar que o autocontrole, esse controle, essa administração de conflito tem que estar na sua mão. Você tem que evitar que isso aconteça dentro da instituição, dentro da casa onde você está trabalhando. Isso aí vai fazer total diferença. Outra competência técnica muito importante, aprimoramento. Quais são os cursos que você está fazendo constantemente? Quais são os livros que você está lendo? Quais são os vídeos? Quais são os filmes? O que você está fazendo que vai te levar ao seu patamar maior? Quais são as especializações que você está realmente executando para realmente ter um crescimento? Tudo isso aí é muito importante, porque te faz crescer, te faz evoluir. Então, quando você tem essas competências, então coloquei aqui 10 competências, e você pode observar que dessas competências, 80%, ou seja, 8 delas são competências pessoais e apenas 20 são competências técnicas, você precisa realmente dar atenção a cada uma delas. E aí vai um pequeno desafio na sua vida. Você pega essas 10 competências, anote elas no papel e pontue de 1 a 5, sendo 1, preciso melhorar muito, e 5, eu estou muito bem nela. Faça essa autoanálise, não precisa passar para ninguém, não precisa mostrar para ninguém, isso é uma autoanálise. É você olhando para você mesmo. Eu preciso melhorar, digamos, paciência. Eu preciso melhorar a minha paciência. Me colocar no lugar das pessoas. Não, isso aí eu sou bom. Cursos e aprimoramentos. Não, isso aí eu estou sempre em constante crescimento. Didática, eu preciso melhorar a minha didática. E assim você vai fazer uma autoanálise para que você entenda qual dessas áreas você precisa melhorar. E responde o seguinte: o que pode me atrapalhar por essa área estar baixa? Quais são as consequências que podem acontecer por esse fator aqui estar baixo? Então é uma questão de reflexão. Vamos colocar paciência. Minha paciência está baixa. O que pode acarretar? Cara, pode ter um aluno que não goste, e saia da minha aula. E outro, mais um e mais outro. Então isso aí vai me gerar evasão de aluno. Vai atrapalhar o meu desenvolvimento, já que eu quero turma lotada todo dia. Como é que a minha falta de paciência está eliminando os meus alunos? Então eu estou no caminho errado. Então eu preciso refletir sobre isso. Então faça uma reflexão e vê todos esses itens, dessas 10 competências. Vê o que você está mais fraco, o que você pode melhorar, e busque essa melhoria. Isso é uma opinião sua, de você mesmo. Se você quiser fazer, de repente, uma análise com outras pessoas,
Pode fazer, faz ali um quiz, né? E pergunte sobre, me avalie, uma avaliação. Então você pede para os seus alunos. Outra coisa importante, vá até o seu líder e faça uma reunião de feedback com ele e busque saber qual é a parte que você precisa crescer melhor, que você precisa evoluir mais. Porque de repente você faz uma análise dessa, né? Você pontua suas análises. Você pega essa análise e você pede para o seu líder fazer a mesma análise. E você faz um comparativo. O importante é como as pessoas estão te vendo, cara. Porque isso aí vai ser o reflexo, vai ser exatamente o que está acontecendo na sua vida. Então, quando o seu líder faz essa reflexão e peça para ele ser o mais sincero possível, porque isso aí vai te fazer crescer, o feedback de orientação te faz crescer.